Olá pessoal, espero que estejam todos bem. O meu nome é Geicilene, eu integro a turma 9 do curso de Ciências Biológicas do IFMG Campus Bambuí. Estou no 4º período e sou bolsista do PIBIT. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito temido, que é a bioquímica. E vamos estar falando também dos componentes inorgânicos e orgânicos que compõem os seres vivos. Então, de início, vamos definir o que é essa tal bioquímica então. A bioquímica é uma ciência que estuda os processos químicos relacionados aos seres vivos e ela busca compreender a estrutura e a função metabólica de certos compostos. E esses compostos, então, vão ser os inorgânicos e os orgânicos. Então, ela é um verdadeiro coração, que abriga várias áreas de estudo e que proporcionou muitas inovações aí para a ciência. Aqui eu coloquei uma imagem de um bicho de 7 cabeças, porque é a imagem que nós geralmente temos da bioquímica. Mas na verdade ela vai muito além desse bicho de 7 cabeças, tem uma grande importância e trouxe muitas contribuições aí para a sociedade como um todo. Aqui a gente vai estar tratando mais especificamente do tema do trabalho, que são os compostos inorgânicos e os orgânicos. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre quem são eles e como que nós fazemos para estar diferenciando um do outro. Essas 5 características que eu coloquei aqui são as características principais que nós utilizamos para estar diferenciando esses compostos. A primeira delas, que está até em destaque, é a presença do carbono. Por quê? Nos compostos orgânicos, o carbono ele é visto como elemento principal, capaz de formar cadeias curtas ou longas, ramificadas, e nos inorgânicos ele não vai ter essa participação. Além disso, a condutividade elétrica nos compostos orgânicos é baixa, eles são solúveis em solventes orgânicos e não em água, como os inorgânicos. As temperaturas do ponto de fusão e ebulição são mais baixas se comparadas aos inorgânicos e eles são inflamáveis, coisa que os inorgânicos não são. A água e os sais minerais vão estar representando a categoria dos inorgânicos e os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas, por sua vez, os orgânicos. Então aqui nós vamos começar a ver cada um deles agora, só que de uma forma bem resumida, porque são muitos compostos, então se fôssemos aprofundar, teríamos que fazer várias apresentações, então nós vamos falar de uma maneira básica e de uma forma a destacar suas características principais. Então nós começamos aqui com a água, que está na categoria dos inorgânicos. A água, todos nós sabemos que ela tem uma importância vital, ela é considerada símbolo da vida e está relacionada à sobrevivência de todos os seres vivos que existem na Terra e tem uma participação no nosso organismo muito grande. Por exemplo, uma pessoa adulta tem cerca de 70% de todo o seu corpo constituído por água. Tem outros seres vivos, como a água-viva, que tem 95%, então ela tem aí uma participação muito grande. Ela é representada também pelo símbolo H2O, porque são 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, e ela possui certas particularidades que lhe vão conferir algumas propriedades muito importantes da água e que fazem com que ela tenha toda essa relevância que ela tem. A primeira dela é a estrutura molecular. Então nessa foto aqui, nós temos mais ou menos representada a molécula da água e ela está disposta de tal forma que nós vamos ter polos negativos e polos positivos. Polos positivos, polos negativos. Esses polos vão se juntar, se atrair como um verdadeiro ímã e formar ligações. Ligações essas chamadas de ponte de hidrogênio, que apesar de ser uma ligação um pouco mais fraca,
ela dá essa característica fluida e estável que nós temos na água aí, encontrada no ambiente de uma maneira geral. E além disso, as moléculas de água estão tão aderidas que elas conseguem formar uma película fina sobre a superfície, que é chamada então de tensão superficial. Isso permite, né, até que alguns insetos consigam aí caminhar sobre a água. Então, todas essas características aqui da água vão fazer com que ela tenha todas essas aqui propriedades e importância. Então, a água, ela tem uma capacidade solvente muito grande, que ela é chamada aí de solvente universal. Então, muitas substâncias conseguem, né, diluir em água. E isso é muito importante porque possibilita que as reações químicas possam acontecer. Além disso, ela tem uma participação na atividade enzimática muito grande. Por quê? Para que essas reações ocorram, é necessário, né, a participação de enzimas para que elas aconteçam num tempo necessário para a nossa sobrevivência. E as enzimas têm a sua atividade ativada em meio aquoso. Então, se não tem água, as enzimas não conseguem ativar e aí não participam das reações. Além disso, a água, né, através do nosso sistema circulatório, os vasos condutores das plantas, ela funciona como um importante meio de transporte. Então, como ela está presente em boa parte do nosso corpo, ela consegue distribuir os nutrientes de uma maneira mais uniforme pelo nosso organismo. Além disso, ela tem uma função de proteção térmica muito grande. Então, ela é um regulador da temperatura corporal. Por quê? A gente hidrata, né, através da ingestão de água e também elimina a água através do suor. E esse processo, né, de hidratar e eliminar a água e o calor específico também da água, que é muito grande, muito alto, faz com que ela tenha essa característica de ser regulador de temperatura. Então, nós sabemos que a água tem uma importância muito grande, por isso tem que sempre preservar, né, esse bem e tomar aí todos os cuidados para que ela continue desempenhando toda essa função que ela tem no nosso organismo. Outro representante aí da classe dos inorgânicos são os sais minerais. Eles são encontrados em pequenas quantidades no nosso corpo, mas desempenham também função importante aí. Eles podem ser encontrados em duas formas, como componentes de estruturas esqueléticas, como por exemplo, nós temos o cálcio, né, que é um representante dos sais minerais. Ele está aí nas carapaças de determinados seres vivos. Ele constitui também o nosso esqueleto, né, está aí presente nos nossos ossos. E também eles podem ser encontrados dissolvidos na água. Por quê? Eles estão presentes no meio intracelular. E no meio intracelular, nós temos grande quantidade de água. Então, ao invés de serem encontrados, né, em cristais, eles vão estar dissolvidos nesse meio aquoso. E quando eles estão assim dissolvidos, nós chamamos eles de íons. E aqui nós vamos então aprender um pouquinho sobre o papel desses íons no nosso organismo de uma forma, né, genérica. Então, esses íons que também são os sais minerais, né, só que dissolvidos, eles desempenham importantes funções. Dentre elas, a regulação da quantidade de água na célula, que é o processo, né, conhecido como osmose. Além disso, ele também vai participar do equilíbrio elétrico da célula. Por quê? A nossa membrana plasmática, ela funciona como uma pilha elétrica. Tem cargas positivas e cargas negativas. Então, para estar mantendo essas cargas equilibradas, muitos íons, né, participam desse processo. Além disso, ele também está vinculado ao equilíbrio ácido-base, ou seja, para manter o nosso meio intracelular neutro, com pH neutro. Então, os íons vão estar participando aí. Além disso também,
eles podem ser auxiliares do funcionamento das enzimas. Por quê? Muitas enzimas, para estarem desempenhando sua função, elas necessitam de cofator. E muitos sais minerais, muitos íons, na verdade, vão atuar como cofator dessas enzimas. Aqui nós temos uma tabelinha contendo alguns íons, né, encontrados nos seres vivos. Eles podem ser cátions ou ânions. Os cátions vão ter carga positiva, os ânions vão ter carga negativa. Como representante dos cátions, nós temos sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobre, manganês, zinco e cobalto. E dos ânions, cloreto, bicarbonato, fosfato, nitrato, nitrito e sulfato. Cada um deles vai ter uma função aí no nosso organismo. Só que, né, para estar resumindo aqui, eu não vou entrar nessa parte, só mesmo para vocês conhecerem quem são eles. Aqui nós vamos começar a dar início aos estudos relacionados aos compostos orgânicos, representados aí pelos carboidratos. Então, eles estão muito presentes, né, na nossa alimentação: pão, bolo, macarrão, várias massas aí. E eles são formados fundamentalmente por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que sua fórmula geral é representada por CH2O e esse N aqui, que pode ser um outro elemento, né? Porque CH2O representa os principais elementos, né, que vão estar constituindo aí os carboidratos. Eles vão desempenhar algumas funções, dentre elas a principal, a energética, e por muito tempo acreditou-se que os carboidratos desempenhavam apenas essa função de ser uma reserva de energia para as células, para o nosso organismo. Só que ao longo dos anos, né, e dos estudos desenvolvidos, descobriu-se que ele também tem uma função estrutural, porque participa aí da estrutura corpórea de alguns seres vivos. Como maior representante aí nós temos a quitina, que constitui o exoesqueleto de vários artrópodes. Além disso, eles participam da sinalização entre células, da interação entre outras moléculas. Então, ele vai ter várias outras funções além só da energética. E eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, eles não podem ser hidrolisados em compostos mais simples. Os disacarídeos são compostos por 2 monossacarídeos, e os polissacarídeos são polímeros, né, que podem ser compostos por centenas a milhares de monossacarídeos. Aqui eu coloquei uma tabelinha com alguns dos principais carboidratos e suas respectivas classificações, além, né, da fórmula estrutural deles, para vocês irem, né, se familiarizando. Então, nós temos aí a glicose, que é muito importante, né, que é classificado como monossacarídeo, a ribose, que constitui o RNA, também é um monossacarídeo, a sacarose, a lactose, o amido, que é a reserva energética dos vegetais, o glicogênio, que é a reserva energética dos animais, e a celulose. Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, na fórmula estrutural dele, se a gente pega o amido, que é um polissacarídeo, olha como que é grande a estrutura deles, ó. Agora, se a gente pega a lactose, ó, é a união apenas de 2 monossacarídeos. E se a gente pega um monossacarídeo, é bem mais simples, né? Então, por isso que eles têm essa classificação. Aqui nós vamos começar a falar sobre outro composto orgânico, que são os lipídios. As características básicas deles é que eles são moléculas orgânicas, né, formadas a partir de ácidos graxos e álcool. Eles são insolúveis em água e solúveis em certos solventes orgânicos e podem ser classificados em óleos e gorduras. E os lipídios, né, vão desempenhar também algumas funções importantes aí. Dentre elas, reserva energética. Então, os carboidratos têm esse papel aqui mais acentuado, mas também os lipídios, principalmente aqui para os ursos, né? Esse processo de reserva energética é muito forte, porque muitos acumulam energia, né, gordura, entram no processo de hibernação e vão consumindo, né,
energia aí acumulada. Também como isolante térmico e físico, né? Tem um papel estrutural, como na membrana plasmática, né? Que ela é formada por uma bicamada lipídica. E também participa do processo de absorção de vitaminas. Os lipídios, eles podem ser classificados em simples, complexos, derivados e precursores também. Então, essa aí é algumas das classificações que os lipídios vão ter. Além disso, eles podem ser do tipo carotenoides, cerídeos, fosfolipídios, esteroides e glicerídeos. Os carotenoides estão muito presentes aí em alguns alimentos, né? Principalmente esses que têm a cor viva, amarela, vermelha, cenoura, laranja. E os cerídeos reveste, né, alguma tipo uma película, né, sobre folhas, determinadas penas de animais. E então eles vão ter, né, todos esses tipos aqui. Agora nós vamos estar falando sobre as proteínas. As proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos que vão estar ligados por ligações peptídicas. E esses aminoácidos, eles são moléculas, né, formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Neles também a gente vai ter um grupo amina, representado por NH2, um grupo carboxila, que é COOH, e existem 20 aminoácidos. Então é a partir desses 20 aminoácidos, né, que nós vamos ter todas as proteínas. Além disso, as proteínas têm algumas classificações. Elas podem ser classificadas, né, de acordo com a sua constituição, com o tipo e com a estrutura. De acordo com a sua constituição, elas podem ser classificadas em simples, conjugadas e derivadas. As simples vão ser formadas apenas por aminoácidos. Já as conjugadas, elas vão, quando sofrer hidrólise, né, liberar aminoácidos e um radical não peptídico, que é chamado aí de grupo prostético. E as derivadas não são encontradas na natureza e se originam, né, a partir das proteínas simples ou conjugadas. Além disso, elas podem ser fibrosas ou globulares. Então aqui nós temos um exemplo de globulares e aqui um exemplo de fibrosa. E de acordo com a sua estrutura, a forma como ela está organizada, ela vai ser classificada em primária, secundária, terciária ou quaternária. As primárias vão ser formadas aí por uma sequência de aminoácidos. Já as secundárias, elas formam cadeias que se enrolam e, em geral, vão formar uma hélice. Já as terciárias vão ter uma estrutura tridimensional e as quaternárias vão ser proteínas, né, com duas ou mais cadeias que vão estar entrelaçadas. Além disso, nas proteínas acontece um processo chamado de desnaturação. E o que é esse processo? As proteínas, né, como eu disse, as terciárias aqui, elas formam, né, uma estrutura tridimensional. E essa estrutura tridimensional, ela pode ser desfeita, né, caso ocorram alterações aí no ambiente. E quando ela perde essa característica tridimensional, a gente fala que a proteína se desnaturou. Então é como se ela estivesse nesse formato aqui e passasse a ter esse formato. Então ela perde a sua conformação. E essa perca da sua conformação faz com que a proteína também perca a sua função no organismo. Então, né, esse processo aí faz com que a proteína deixe de desempenhar o papel dela. As proteínas também têm muitas funções. Então, elas vão atuar como enzimas, participam na contração muscular, no transporte de oxigênio, na coagulação sanguínea,
está relacionada aos anticorpos, aos hormônios. Então, elas têm, né, muitas funções aí no nosso organismo. Aqui nós vamos falar do penúltimo, né, composto orgânico, que são os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos vão ser constituídos pelo ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. E essas macromoléculas são constituídas, né, por nucleotídeos. Esses nucleotídeos vão ter essa configuração aqui, ó. Vão ser formados por um grupo fosfato, uma pentose, né, porque é um açúcar de 5 carbono, e uma base nitrogenada. No DNA, essa pentose vai ser a desoxirribose, e no RNA a ribose, e as bases nitrogenadas do DNA também vão ser diferentes da do RNA. Aqui nós temos, né, então, o DNA. O DNA tem essa configuração aqui, ó, de dupla hélice. Então, é constituído por uma fita dupla. Ele é responsável, né, por armazenar as nossas informações genéticas. E essas informações genéticas estão organizadas, né, em genes, no qual vai estar inserida todas as nossas características hereditárias. E as bases nitrogenadas que o compõem vai ser adenina e timina, citosina e guanina. A adenina se pareia com a timina e a citosina, por sua vez, com a guanina. E o açúcar, né, que o compõe é a desoxirribose. Aqui nós temos o RNA, então a diferença dele é que ele é composto, né, por uma fita simples. Ele é responsável pela síntese proteica, então está relacionado à síntese de proteínas. E as bases nitrogenadas que nós vamos encontrar nele é adenina e guanina, citosina e uracila. Então, ele não tem a timina que nós vamos encontrar lá no DNA. Então, é uma das principais diferenças entre RNA e DNA. Aqui nós já vamos falar, né, da última classe aí de compostos orgânicos, que são as vitaminas. As vitaminas são moléculas essenciais ao metabolismo, porém os animais não conseguem sintetizar. Elas são requeridas em pequenas quantidades e, como os animais não conseguem sintetizar, elas vão ser encontradas na dieta alimentar. E elas são precursores, né, de moléculas ou atuam como cofatores de enzimas. As vitaminas, elas são classificadas em lipossolúveis ou hidrossolúveis. As lipossolúveis vão ser representadas pelas vitaminas A, D, E e K, e as hidrossolúveis vão ser todas aquelas do complexo B, então B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, e a vitamina C. Então, como eu disse, né, as vitaminas, elas precisam ser ingeridas em pequenas quantidades. Mas, se caso falte vitamina no nosso organismo, nós vamos desencadear um processo chamado de hipovitaminose. E caso, né, a gente ingira aí uma grande quantidade de vitamina, nós vamos ter um processo conhecido como hipervitaminose. Então, é sempre bom, né, manter um equilíbrio aí vitamínico no nosso corpo, porque elas desempenham muitas funções e a falta ou o excesso dessas vitaminas vão causar algumas doenças aí indesejáveis. Aqui eu coloquei uma curiosidade relacionada ao tema, né, dessa apresentação, que são os compostos orgânicos e inorgânicos. Mas essa curiosidade aqui é relacionada, né, aos ácidos nucleicos. Eu achei bem interessante isso aqui e achei válido, né, estar compartilhando com vocês. Eu vou ler o que está aqui nesse quadrinho azul, que diz o seguinte: ó, você sabia? A extensão de contorno de todo o DNA existente em uma única célula humana é cerca de 2 metros. Então, o nosso DNA, em uma única célula, ele tem a extensão de 2 metros. E
Um homem adulto, ele tem cerca de 10 elevado à 14ª potência de células. Então, é uma quantidade de células muito grande. Imagina todas essas células, cada uma delas contém 2 metros de DNA. Então, o que isso significa? Significa, né, que se pegarmos o comprimento do nosso DNA total presente no corpo humano de um adulto, ele seria suficiente para dar 5 milhões de voltas ao redor de nosso planeta. E mais, seria suficiente para ir e voltar mais de 600 vezes até o Sol. Então, assim, eu achei muito interessante. Imagina dar 5 milhões de voltas ao redor do nosso planeta com o nosso DNA, o DNA total. Então, achei isso aí bem legal. Então, é uma curiosidade aí que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado da apresentação. Tive que falar um pouquinho rápido, porque o assunto é muito grande e é uma apresentação só. Mas é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que eu tenha contribuído aí com a aprendizagem de vocês. Demorou, mas acabou.